Olá, bom dia a todos e a todas. Bem-vindos e bem-vindas ao nosso segundo dia do webinário de abertura do ano letivo 2021 da Rede Municipal de Ensino de Adeus Altas Maranhão. Um evento que é produzido em parceria com muitos parceiros nossos, palestrantes, os nossos intérpretes, os nossos colaboradores técnicos, os nossos monitores, mas principalmente com aqueles que fazem a educação de Adeus Alta acontecer. Os professores, gestores, coordenadores pedagógicos, os alunos, as famílias. Hoje, nesta manhã de terça-feira, 2 de março de 2021, nós teremos um segundo webinar. Esse webinar vai tratar sobre práticas pedagógicas para e na educação inclusiva, com o professor doutor Eduardo Lanucci. Hoje, a nossa intérprete de Libras que está conosco, professora Saleia. Inicialmente, queríamos fazer a nossa autodescrição para acolher os nossos convidados. Eu sou o professor Anísio Barbosa. No primeiro plano, eu estou vestindo a camisa manga longa, de cor laranja, aliás, lilás. Utilizo óculos, sou pardo, estatura média, cabelos curtos, e atrás de mim, no segundo plano, eu tenho um painel de parede, papel de parede, em formato de biblioteca. A nossa intérprete de Libra, Saleia Soares, é parda, está trajando uma blusa manga curta, tipo look, né, baby look, mas em formato gola arredondada, preta. Ela tem estatura mediana, cabelos longos, e no segundo plano, atrás dela, uma parede de pano, um fundo branco. E agora eu queria convidar e receber nossa sala virtual o nosso convidado, palestrante, amigo, professor Eduardo Doutor Lanucci. Bem-vindo, professor. Bom dia Bom dia, a professor. todas as pessoas que estão nos prestigiando, nos ouvindo. Agradeço mais uma vez o convite. Para mim é um grande prazer estar com vocês essa manhã. Eu sou um homem de pele clara, tenho uma barba ralinha, assim, cabelo escuro, curto, uso um óculos de armação, um óculos de grau de armação azul marinho. Estou usando uma camisa listrada com listras na vertical, em tons de branco e cinza, e uso um fone de ouvido branco. Atrás de mim aparece um armário cinza e uma parede bege com uma cortina bege um pouco mais escura. Ok. Representando a Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação de Adeus Altas, Maranhão, a nossa gestora pedagógica, a professora Elielda Aguiar, que neste ato também representa a Secretaria de Educação, a professora Marlete Aguiar, que, por força maior, não vai estar conosco nesta manhã. Professora Elielda, bem-vinda. Bem-vinda, olá, bom dia. Aos nossos profissionais de educação, dando continuidade à nossa jornada pedagógica através do webinário. Sejam todos. E agradeço, né, ao nosso palestrante de hoje, o grande ilustre doutor Eduardo Lanucci, que vai estar contribuindo, né, mais uma vez a sua gama de conhecimento aos nossos profissionais. Muito obrigado, doutor Eduardo, sinta-se à vontade, e aos nossos profissionais de educação, né, só tem a ganhar e agradecer a todo esse conhecimento, essas trocas de experiências que você vai hoje transmitir para cada um de nós. Então, em nome da Secretaria Municipal de Educação, SEMEC. Ok, professor, a conexão falhou, mas a gente entendeu, professor Leandro, obrigado. Os monitores desta manhã conosco, lá no... voltou. Obrigado, Leandro, voltou a conexão dela, obrigado. Lá no chat conosco, quando vocês orientando, vão estar os nossos monitores, a professora Ivonete e a professora Ana Paula Macedo. A Ana Paula coordena a Educação Especial Inclusiva na SEMECT. Lá vocês poderão fazer as perguntas, os comentários, e eu convido já a partir de agora a fazê-los, porque o professor Lanucci se propõe fazer uma conversa, ele não vai fazer uma palestra, ele vai tecer breves considerações iniciais em pouco tempo, mas o foco dele aqui é responder os questionamentos, os comentários de vocês no chat. Então já comece, a partir de agora, lá no chat, colocando, eu peço que identifique o nome de vocês, a escola, se é da zona rural, da zona urbana, se é de outro estado, de outro município, para que o professor Lanucci possa saber com quem ele está falando, né? Então, no chat, coloque as perguntas de vocês. Professor Lanucci, vamos começar mais uma vez essa empreitada na educação inclusiva.
Então, em nome da doutora Marlete, doutora Elielda, a gente agradece mais uma vez e dizer que você já veio 2 vezes virtualmente a Dias Alta e que fazer voto que logo, logo possa vir fisicamente conhecer essa cidade que tanto lhe acolhe e que tanto tem um prazer de lhe ouvir, né? Você tem um prestígio muito grande com os profissionais de Dias Alta. Quem é Lanute? Lanute, ele é doutor em educação, é mestre em educação. Eu costumo dizer que ele é um matemático, mas é um pedagogo muito mais pedagogo, porque ele é pedagogo e é matemático. É, sobretudo, um profissional humano da educação preocupado com a pessoa humana, preocupado com a construção do conhecimento, preocupado em que todos possam, de fato, aprender. Como ele é discípulo da professora Montuan, é um hospitaleiro que trabalha a perspectiva da diferença não entre as pessoas, mas a diferença de cada pessoa. Além disso, ele além de trabalhar nisso, não é só trabalhar como professor, não é só formar enquanto professor formar os outros. Ele se debruça também como estudioso e pesquisador na área, na perspectiva de aperfeiçoar seus conhecimentos. E é com base nisso que hoje ele vai conversar conosco sobre as possibilidades das práticas pedagógicas para e na educação inclusiva. Mas antes, Solanute, a gente quer sempre aproximar o palestrante dos nossos participantes. E em Dias Alta, este ano, nós estamos com a proposta, com a Secretaria, de evidenciar o papel ou a importância da escola pública, a importância dos estudos na vida das pessoas. A gente queria que você iniciasse a sua fala inicialmente falando dessa sua relação com a educação pública, enquanto aluno, enquanto professor, o papel da educação pública na sua formação, da escola pública, porque o Lanute é tudo isso hoje, mas é fruto desse itinerário, para que a gente possa mostrar para os nossos estudantes, seja no campo ou na cidade, que não importa o lugar que eles estejam, por meio da educação, por meio do estudo, é possível mudar a vida deles e daqueles que estão em sua volta, né, no seu contexto. Então, bom dia, professor, eu queria que você iniciasse a sua fala, então, falando disso, né, dos seus percursos itinerários na educação. E aí, como é que a educação inclusiva chega na sua vida? Bom, primeiro eu agradeço suas palavras, Denilson, agradeço também toda a delicadeza da Elielda para me apresentar, e agradeço também os intérpretes, né, que tornam a minha fala acessível, que é algo fundamental, de extrema importância, sobretudo num evento no qual a gente está abordando a inclusão. Então, meu agradecimento a todos vocês. Bom, estudei na minha vida em escola, uma parte em escola particular, outra parte em escola pública. E eu posso afirmar com conhecimento, né, que a escola pública, ela me transformou enquanto cidadão, porque ela é um espaço que é público, não só porque é o Estado quem a administra, mas ela é pública porque ela é de todos nós, e a gente sente isso ao estar numa escola pública. Acredito nos profissionais da educação, nos professores, nos alunos. Acredito que cada um tem um grande potencial de contribuir com a formação do outro. E a inclusão escolar, ela surge para mim nesse contexto da escola pública, enquanto eu era aluno e questionava determinadas práticas dos meus professores, e depois quando eu atuei como professor de matemática da educação básica nas escolas públicas, né? Então, atualmente eu estou no ensino superior, Denilson, só que eu trabalhei por bastante tempo enquanto professor, desculpem, na escola pública, na rede básica de ensino. Então, as coisas que eu tento trazer nas minhas falas, a perspectiva que eu tenho sobre educação inclusiva, ela diz respeito ao que eu vivenciei nas escolas pelas quais eu passei, né? Então, eu acho que a escola pública, ela é o ambiente, ela é o cenário ideal para a gente pensar em uma educação que acolhe todos, que não discrimina, que reconhece a possibilidade que cada pessoa tem de aprender e que, portanto, ela é pública por essência, né? Ela é de todos nós por direito de cada um que compõe esse lugar, né? Ok, professor, muito bom saber disso. Então, a gente precisa compreender de fato, eu concordo com o senhor, inclusive a educação pública, a escola pública mudou também minha vida. O nosso intérprete de hoje, professor, é o Jânio Oliveira Lima, a Saleia e a Gardênia. Neste ato está o professor Jânio. O professor Jânio, ele é pardo,
mediano na sua estatura, ele está utilizando uma camisa preta, manga curta, ele tem barba a fazer, rasa, né? Cabelos curtos, e no segundo plano ele está com tem uma parede de fundo branco. Né? O seu aluno agora sim, você tem seu tempo inicial de 10 a 15 minutos, ou até 20, para fazer suas considerações a respeito da sua temática, e a gente abre espaço para, de fato, você conversar com os participantes do chat, que tá lá, tem pergunta, tem comentário, inclusive lá, tá dizendo, bem-vindo, Lanute, tá dizendo aqui, olha os comentários aqui já para o senhor. De cara, diz assim, olha, de Mato Grosso, a conterrânea, Karen Cristina, lá do João Bonifácio Pires, Ribeirão da Cargaleira, né, essa conterrânea, lá, seguindo. E aqui de Adés Altas, as professoras estão lhe acolhendo aqui, dizendo muito bom lhe ouvir, mas vou deixar para fazer comentar depois, porque já criou expectativa, viu como você está criando discípulos, não só em Adés Altas, mas no Brasil inteiro, né, ele segue. Então, professor, vamos falar de inclusão, e aí aquela provocação dessa incluir, como é que faz esse processo? Fique à vontade para você falar a respeito dessa temática. Obrigado, Denilson. Espero que no próximo evento eu possa ir aí presencialmente, né? Porque das últimas 2 vezes em Aldeias Altas eu fiz a distância, eu já me sinto meio da casa, então eu preciso conhecer esse lugar, né? A minha ideia, como o Denilson falou, é fazer uma fala curta para que a gente possa conversar nesse tempo aí que eu tenho, para que eu, de fato, consiga, com a minha fala, atender ao que vocês esperam, né? Porque, às vezes, eu estou falando uma coisa que não é bem aquilo que vocês precisam e o que vai ajudar vocês a começarem esse ano letivo aí. Então, eu espero ouvir mais e problematizar algumas coisas, né? Então, rapidamente, eu vou usar meu tempo. É muito difícil, pessoal, a gente definir o que é uma prática inclusiva. E às vezes a gente pensa que está incluindo na escola, quando na verdade a gente não está. Então eu acho que é importante, nesse primeiro momento, a gente entender o que não tem a ver com a inclusão. O que é que a gente às vezes faz na escola e que nos distancia da inclusão em vez de nos aproximar. E eu não estou, quando eu vou, a partir de agora, criticar algumas ações, eu não estou culpabilizando a escola, a família, os professores, mas é porque, às vezes, nós estamos tão carentes de formação, a gente está carente de material, de recurso, que a gente não sabe o que fazer. Nós sabemos do nosso dever, temos um desejo enorme de incluir os nossos alunos e não sabemos o que fazer, não temos tempo de nos planejar e talvez nem condições para isso, e a gente acaba adotando algumas medidas que eu já adotei nas minhas aulas, tá? Não estou falando que é uma coisa, olha, eu nunca fiz isso. A gente acaba caindo nessas armadilhas, né? E a minha função enquanto um formador de professor é apresentar para vocês essas armadilhas para a gente tentar não cair nelas, né? Então, olha só. A primeira coisa, nós temos uma necessidade, às vezes, de definir quem são os alunos diferentes. Então, a gente começa a olhar para a nossa turma e pensar, olha, quem são aqueles alunos que estão desviando aí da normalidade? Quem são aqueles alunos que, comparado com os demais, estão atrasados? Quem são aqueles alunos que não se comunicam como deveriam? Que não se comportam como deveriam? Então, a gente começa a pensar nos alunos diferentes. A gente cria essa ideia do diferente. Só que para eu dizer, por exemplo, se eu for comparar o Denilson, eu, o Jânio, a Elielda e qualquer outra pessoa que está aqui nos ouvindo, para eu afirmar, por exemplo, que o professor Denilson ele é diferente, eu só consigo afirmar isso se eu tiver como ideia de que o Jânio, eu, a Elielda e os demais somos iguais. E nós não somos. Então não dá para a gente pensar na ideia do aluno diferente, porque não existem os alunos iguais. Bom, então, tudo bem, eu não posso pensar nos alunos que são diferentes, que eu crio, né, essa ideia de diferente.
Então, o que eu faço? Eu não penso no diferente, eu penso na diferença. E o que é isso? É eu entender que cada um dos meus alunos é uma pessoa única, que igual a ele não tem ninguém. E que a grande importância, a coisa mais importante de uma aula, de uma escola, é justamente compor um momento com todas essas pessoas que são únicas por natureza. O principal do ato pedagógico é esse. É você olhar para cada um dos seus alunos e perceber que não tem nenhum que é igual ao outro. Eles podem até ter um comportamento parecido, eles podem responder uma questão com as mesmas palavras, eles podem se comportar de uma maneira semelhante, mas no fundo, cada um é um ser único. Então não é pensar no diferente, é pensar na diferença de cada um de nós. Bom, quando nós pensamos que alguns alunos são diferentes, a gente começa a pensar que essas pessoas precisam de um ensino diferente. Então a gente vai adaptar a atividade para esses alunos, a gente vai facilitar os objetivos, a gente vai reduzir os enunciados. Nós vamos fazer uma aula para os alunos que eu considero iguais e uma aula diferente para os alunos que eu considero diferentes. Quando a gente pensa na diferença de cada aluno, você não prepara uma aula adaptada, você prepara uma aula diversificada. Muitos de vocês devem estar aí ouvindo e devem já ter feito uma atividade diferenciada para algum aluno. Eu não sei vocês, mas quando eu levava para alguns dos meus alunos as atividades adaptadas, muitos deles se recusavam a fazer. Eles não queriam fazer aquelas atividades porque eles se sentiam um estranho ali naquela turma. Então, mas os alunos, eles não têm a mesma capacidade, eles têm capacidades diferentes. Mas o que importa para a gente não é medir isso, não dá para medir, comparar a capacidade de alguém. O que a gente precisa é reconhecer que todos eles, né, todo aluno, tem uma capacidade. E essa capacidade é que deve ser explorada, é que deve ser evidenciada, e não a dificuldade que ele tem. Então a gente só consegue fazer isso não por meio da adaptação de um conteúdo, mas quando você, no ato de planejar a aula, você já começa a pensar nos diferentes tipos de conhecimentos que existem em uma turma e em atividades que vão valorizar o aluno que se expressa melhor oralmente, o aluno que se expressa melhor escrevendo, aquele que desenha, aquele que gosta de encenar alguma situação, aquele que gosta de se expressar de diversos outros modos possíveis que a escola às vezes não valoriza. Então, a atividade, um bom ensino, não é aquele que é feito para uns e adaptado para outros. É aquele que, desde o começo, desde o planejamento, você diversifica as atividades para atender todo mundo. Então, quando você vai ensinar, por exemplo, sobre a história do Brasil, você não precisa ensinar a partir do mesmo recurso. Os alunos não precisam responder as mesmas perguntas. Você pode trabalhar com um texto, com um vídeo. Ah, Salé chegou. Você pode trabalhar com um texto, com um vídeo, com uma música. Você pode pedir para os alunos escreverem uma história, responderem algumas questões, criarem as próprias questões para responderem. Por que não? Então, nessa ideia, eu não estou adaptando. Eu estou diversificando a minha aula, né? Bom, quando a gente não tem a ideia de diferenciar o ensino,
a gente precisa diversificá-lo, né? Nós precisamos pensar também numa maneira de avaliar a aprendizagem. Então, as avaliações padronizadas, iguais para todo mundo, elas perdem um pouco do sentido. Existem outras maneiras de avaliar o que os alunos estão aprendendo. Só que, às vezes, a gente ignora essas possibilidades. Pessoal, os próprios alunos têm condições de nos revelar o que eles estão aprendendo. Uma roda de conversa, na qual eles podem dizer o que aprenderam e também o que não aprenderam. Eles podem utilizar a própria lousa para fazer anotações de assuntos que eles aprenderam e que não aprenderam. O professor pode deixar disponível na sala um mural, e esse mural simples, feito com cartolina mesmo, coladinho ali na parede, e os alunos vão colocando ali tudo que eles estão aprendendo. Pode ser com um desenho, pode ser com uma palavra, pode ser com um texto, pode ser um problema que ele conseguiu resolver. A gente pode criar momentos em que esses alunos são avaliados por eles mesmos e por nós professores, sem que você precise definir quem é aquele aluno que está avançado ou atrasado. Porque a nossa Constituição Federal, lá em 88, ela já dizia, no artigo 208, que cada estudante tem o direito de aprender segundo a sua capacidade. Da outra vez que eu falei com vocês aí de Aldeias Altas, eu trouxe o mesmo exemplo da Constituição. Toda fala minha, eu digo isso. Por quê? Na década de 90 e nos anos 2000, nós tivemos no Brasil a elaboração de não sei quantas políticas, leis, decretos falando de inclusão. Mas esse artigo 208 da Constituição, ele é suficiente para a gente entender o que é uma escola para todos. Quando a gente fala que cada um vai aprender segundo a sua capacidade, acabou, não tem mais dúvida. Não existem mais dúvidas de que os alunos, eles não precisam aprender igual ao outro. Eles não precisam apresentar o mesmo rendimento que o outro. A minha meta, a meta de cada um de nós, não é ser igual ao outro, mas é se superar. Então, o professor tem que criar um jeito na sua aula de avaliar se esse aluno está avançando em relação ao seu próprio ritmo, não ao ritmo do outro. E esse é o princípio básico da inclusão escolar, né? Então, e o professor de AEE? O professor do atendimento educacional especializado? Onde ele contribui nisso tudo? Bom, o professor de AEE não é aquele que vai fazer um reforço de conteúdo, mas ele vai criar recursos de acessibilidade. Bom, quem vai dar conta do conteúdo de uma matéria? O professor da sala comum. O professor de AEE será solicitado para pensar, olha, esse aluno aqui está enfrentando uma barreira, seja ela comunicacional, atitudinal, né, arquitetônica, e o professor de AEE, junto com o professor da sala comum, vai traçar um plano de AEE, um plano individual para esse aluno, mas não de conteúdo, mas de recursos de acessibilidade, de serviços que vão garantir para esse aluno em situação de deficiência, que ele tenha as suas possibilidades valorizadas na aula, para que ele consiga ter acesso à aula, né? Então, o AEE como reforço não tem a ver com inclusão. O AEE como um serviço de acessibilidade tem a ver com a inclusão. E aí, vocês devem estar se perguntando assim, olha, mas tem alunos que não conseguem estar na escola comum. Gente, se alguns alunos não estão na escola comum porque não conseguem, não é ele que tem que sair da escola, é a escola que tem que mudar para acolher esse aluno. Ah, mas ele não vai aprender um conteúdo
que o Joãozinho aprendeu, mas ele não precisa aprender o conteúdo que o Joãozinho aprendeu. Esse aluno que a gente considera um caso grave, que considera um caso extremo, ele tem que estar por direito na escola comum, que é lá que ele vai se desenvolver. Não importa se não é como o outro. Não importa se é... A Conceição está dizendo que eu respondi o questionamento dela. Eu ainda nem vi, Conceição. Que bom, então, que eu contemplei o seu questionamento. Eu nem tinha lido ainda, depois que eles vão me passar a pergunta. Mas pode fazer outras. Né? Então, na verdade, gente, às vezes as pessoas pensam que a inclusão ela tem a ver com uma escola que tem 1 milhão de recursos, uma escola muito rica, com uma rede muito bem estruturada fisicamente, e eu posso afirmar para vocês que eu já vi professores em uma sala de recurso que custou muito, muito dinheiro e fazendo um trabalho excludente, e professores professores incluindo seus alunos, dando aula numa árvore no pátio da escola, embaixo de uma árvore no pátio da escola. Então, o recurso ele é importantíssimo, porque existem alunos que precisam de todos desses recursos, para serem incluídos. Mas mais importante do que o recurso é a intenção do professor. É esse desejo que o professor tem de incluir o seu aluno, né? Então, a escola comum é o espaço para todos. Eles podem frequentar algum centro em outro horário, além do AIE, para fazer algum curso? Pode. Toda pessoa tem direito a fazer um curso livre de arte, de Libras, igual o professor Jânio está tentando me ensinar um pouquinho de Libras, que eu sempre tive vontade e eu tenho dificuldade. Mas todos nós temos o direito de fazer um curso a mais. Mas nenhum desses espaços ele pode substituir a escola comum. Então, só para eu encerrar, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou retomar tudo que eu falei, ó. Os alunos diferentes não tem a ver com incluir. A diferença de cada aluno tem a ver com incluir. Ensino diferenciado, adaptado, não é incluir. Um ensino diversificado, feito para todos, tem a ver com incluir. Uma avaliação padronizada, na qual se compara o rendimento dos alunos, não tem a ver com incluir. Permitir que os próprios alunos digam o que estão aprendendo e avaliar cada um na sua possibilidade, tem a ver com incluir. A EE como reforço de conteúdo não tem a ver com incluir. Uma AEE como um serviço importantíssimo de acessibilidade tem a ver com incluir. Querer interpretar a lei para retirar da escola comum algum aluno não tem a ver com incluir. Valorizar cada aluno na escola comum, entendendo que eles vão aprender coisas diferentes, no seu ritmo, no seu tempo, da sua maneira, e valorizar cada uma dessas produções, tem a ver com incluir. Às vezes, eu fico me perguntando, né? Durante o ano passado, pessoal, vocês podem achar que é exagero, mas não é. Eu fiz mais de 60 lives para falar de inclusão. E eu fiquei me perguntando quando o Denilson entrou em contato comigo para fazer a live com vocês, né? A gente sempre pensa assim, por que será que eu fui convidado? O que será que as pessoas esperam ouvir, né? E eu fico muito emocionado e feliz com cada convite que eu recebo. O que eu estou querendo dizer é só uma coisa. Eu posso contribuir trazendo para vocês, esperar o Jânio chegar, trazendo para vocês a minha experiência e o meu modo de entender. Mas vocês têm ao lado de vocês pessoas que compartilham dos mesmos problemas, das mesmas dificuldades, do mesmo ambiente. E
a individualidade, o individualismo no ensino, na escola, ele é o que faz com que a gente tenha dificuldade para incluir. Vocês têm que se abrir para o outro, se abrir para o colega, se abrir para os outros professores, criar dentro da escola de vocês uma rede de colaboração em que um pode ajudar com o que sabe. Às vezes é na dificuldade do outro que a gente vai aprender, né? Às vezes a gente dá tão pouca importância para o erro do aluno, para a dificuldade que ele tem, e a gente tenta esconder a nossa dificuldade, mas é a nossa própria dificuldade que às vezes vai ajudar um colega a superar uma dificuldade que ele também tem, a criar uma estratégia de ensino que vai incluir. E assim, isso é por experiência própria. Quando nenhuma formação que a gente participar for suficiente, quando nenhum palestrante disser o que a gente quer escutar e não nos ajudar, quando o professor, nosso colega, a gestão, a direção da escola não contribuir e a gente continuar com dúvida sobre o que a gente deve fazer, existe um grupo na escola que é importantíssimo e são as pessoas que mais vão ajudar um professor a incluir. Esse grupo são os nossos alunos. É para os alunos que a gente tem que perguntar, olha, eu não sei o que fazer aqui para você ter acesso a esse material. Como que eu posso te ajudar? Olha, eu não sei que recurso é o melhor para você. O que você acha desse aqui? Olha, eu não sei como que eu vou ensinar esse conteúdo sem adaptar uma atividade para você. Meu desejo é adaptar, mas eu não vou fazer isso. Por onde eu posso começar? Fala para mim, o que você já sabe desse conteúdo? Então, gente, o nosso olhar é sempre para o aluno. Ele é o nosso ponto de partida. É ele quem vai dizer para nós, professores, o que a gente tem que fazer. E vocês podem ter a certeza, se vocês abrirem espaço para os alunos de vocês falarem, escreverem, enfim, manifestarem o que sabem e o que não sabem na aula, valorizando erros e acertos, vocês vão entender que incluir é possível e que a gente não precisa de tanto para fazer uma aula diferente na qual todo mundo participa. Muito obrigado. Boa noite. Ok, a gente agradece. Fala riquíssima lá no chat, muitos comentários, elogios e muitos questionamentos feitos, você acabou em sua fala respondendo, né? Que bom. E aí, responde a pergunta para você, vai ser convidado. Por quê? As pessoas são convidadas por isso, porque tem essa afinidade com a temática, falam linguagem que o outro compreende, mas não só tem o discurso, Solanute, você tem a vivência, porque a gente tem um estudo dos livros, mas não tem a vivência. E você é o contrário, você tem a vivência e, aliado à vivência, tem um estudo a respeito da temática. O pessoal gosta porque se fala diretamente para as pessoas. E também você vem do chão de sala de aula. E aí, por isso, tem alguns comentários e perguntas. A Conceição, que ele disse agora há pouco, ela queria saber sobre como trabalhar, na verdade, a estratégia de utilizar para alunos com necessidades especiais na escola, né? E você, ao longo da sua fala, você disse que não adapta, você se diversifica, você trabalha, você trabalha com o aluno, olha para o aluno, né? Inclusive, usa para os comentários, né? E aí, vamos lembrar, o Mato Grosso aqui, tem muita gente de Mato Grosso, dos seus conterrâneos lá. Não sei se você está em São Paulo ou se você está no Mato Grosso, lá em Três Lagoas, né? Mas tem gente... Aonde? Estou em São Paulo. Em São Paulo. Pois tem aqui pessoas lá de Mato Grosso do Sul, né? Lá, suas conterrâneas de lá. Vamos nós. Denilson, sobre a questão da Conceição, eu passei anos da minha vida de professor da rede básica criando currículo adaptado, tá? Então, eu já levava para a minha turma as atividades prontas para um ou para outro aluno. Elas eram atividades mais fáceis, às vezes até infantilizadas, sabe? Queria trabalhar com conteúdo e levava desenhos para pintar, para colorir, infantilizadas mesmo. E aí eu fui percebendo que esses alunos se recusavam a fazer. E quem me ensinou a não adaptar foram os próprios alunos, porque eu perguntava, olha, eu não quero que você faça uma atividade diferente.
Então você vai me ajudar. O que é que eu vou trazer? Como que você acha que eu posso fazer para a gente fazer uma aula legal que você goste? Ah, eles falavam assim, põe em grupo, fulana, ela vai me ajudar, porque ela gosta de me ajudar e eu entendo com ela. Então eu acabei vendo que a minha intenção era incluir, mas eu acabava criando uma barreira para essa aluna. E quem tinha melhores condições de superar essa barreira era uma coleguinha de turma dela mais do que eu. Então, às vezes, nós professores, a gente se coloca num papel também, eu vou avaliar o que o outro aprendeu, eu sou capaz de dizer o que ele pode ou não, e a gente sabe muito pouco do aluno, né? Mas não é fácil isso, tá? Não estou dizendo que decidi hoje não adaptar e acabou. Não, mas é todo um processo, e a gente tem que estar aberto a esse processo, né? Ok. Olha essas conterrâneas aí, ó. A Tânia Dance, Serra Nova do Mato Grosso. A Karen Cristina, de Cascaleira, Mato Grosso, da escola João Bonifácio Pires Ribeirão. A Conceição foi isso. A Conceição, ela trabalha ela é gestora de uma escola do campo do município de Deus Altas, a escola São José de Ibamar, no povoado Quintas. Né, e ela perguntou sobre isso, né, sobre essas questões. A Roselilde, da escola Padre Ferrares, aqui em Deus Altas, na cidade, ela dá boas-vindas e fica feliz em reencontrá-lo, né, porque ela esteve com o senhor naquela live lá do ano passado, em setembro. O professor René César, que também, como ele gosta de ser conhecido como o embaixador da inclusão, porque ele luta pela a inclusão da deficiência física, não só com outra, mas principalmente deficiência física, ele quer saber, ele pede por gentileza que você possa apontar ou listar algumas possibilidades ou dicas para ajudar ele na prática pedagógica dele como professor nas turmas de educação de jovens e adultos da Escola Pedro Castelo e também para as outras escolas, né? Notadamente o Praeja como um todo. A Solange Cristina, de Várzea Grande, Mato Grosso também, reforça essa compreensão da sua fala, que é importante. Paulo Henrique, ele endossa suas palavras quando ele diz que acreditar na educação é acreditar no futuro das pessoas. E a educação inclusiva, ela tem um desses pressupostos, que é acreditar na capacidade de todos aprender. O professor René César, se perguntei sobre a EJA. O professor Aristóteles, né, nosso amigo, professor em comum, está lhe mandando aquele abraço, bom revê-lo e que logo, fisicamente, poder apertá-lo, né? O Paulo Henrique, novamente, ele endossa, professor, ele diz assim, perfeito, professor Lanute, a escola, se já tinha desafios com essa pandemia, triplicou esses desafios, e um deles, que pontuou, é resgatar o estímulo do aluno de forma inteligente e constante. Maria Luísa, é verdade, professor Lanute, nenhum aluno é igual ao outro. Lá na sua fala que você disse que as pessoas não são iguais, né? Por isso o diferente, né? A questão da concepção do diferente. Cristina Lima, ela diz assim, ela é da PAI, da cidade de Aldeias Altas. Ela diz assim, desafiador trabalhar em ensino remoto com pessoas com deficiência. O que a gente pode favorecer esse ensino de forma remota? A Lenise Alencar, bom dia, professor Landucci. É muito gratificante ouvir e aprender com seus conhecimentos. Um grande abraço, aprendendo muito. A Cristina Lima destaca que é esclarecedora a sua palestra. E aí o Paulo Henrique vai além do ensino fundamental, infantil e médio. Ele diz que superou também os mesmos desafios para trabalhar com esse público na da inclusão, né? São muitas dificuldades. E aí, para fechar esse ciclo aqui, eu estou juntando porque é parecido as perguntas, né? A Joana Andréia, ela diz exatamente, Lanute, a escola precisa e deve sim se adaptar para receber todos e ponto. Ou seja, todos precisamos nos reinventar para atender a todos isso, sim, é inclusão. E aí, por fim, o professor René César, de novo, diz, professor Lanute, para você, qual é o diferencial numa aula online e, notadamente, na perspectiva da inclusão? E aí, para finalizar esse bloco, a Tânia Dance, lá do Mato Grosso, afirma, professor Lanute, eu estou percebendo que a maioria dessas escolas não estão nem de longe preparadas para esses alunos ou essas diferenças. A escola que eu estou estagiando não consegue acolher esse aluno. E aí a Joyce Amanda parabeniza pela sua capacidade de explicar com tanta competência o que você disse, professor Lanute, didaticamente.
depois eu faço as outras, porque essas estão bem próximas umas dos questionamentos. Posso começar? Sim. Tá. Ainda bem que você fez só um pouco de pergunta, hein, Denilson? Verdade. Mas como ele já que você tem a capacidade de síntese, de responder didaticamente, isso aqui, ó. A última Não, fala diz isso. A Joyce Amanda. tô aqui Parabéns pela sua anotando capacidade tudo, de ó. explicar, com toda a competência. Anotou. Com todas as competências. Olha, eu vou começar pela pergunta do Renê, tá? Então eu agradeço a toda a participação, seja por pergunta ou por comentário, né? É bom a gente ouvir, né, ter esse retorno. Bom, Renê, quando a gente trabalha com a EJA, Educação de Jovens e Adultos, aqui a gente fala no EJAI, né, Educação de Jovens, Adultos e Idosos, existem dois fatores que podem fazer com que essas pessoas sejam excluídas. O primeiro é o fator deficiência, o segundo é o fator idade. Muitas pessoas da EJA, dessa modalidade de ensino, já se sentem excluídas porque estão voltando para a escola numa fase adulta, na qual, teoricamente, a gente já deveria ter concluído os estudos, né, e tudo mais. Então, a atenção, eu acho, deve ser redobrada. Agora, a gente tem que fazer na EJA o que a gente tem que fazer em qualquer turma. A gente precisa perguntar para esse aluno como é que a gente vai ensiná-lo. É difícil o professor... Uma vez eu estava orientando uma professora numa escola que eu trabalhava, ela era professora de 4º ano. E eu falei para ela, né? Ela é uma grande amiga, eu falei para ela, Ângela, vamos fazer o seguinte, vamos perguntar para os alunos como é que você pode trabalhar esse conteúdo. De jeito nenhum, Eduardo, você está pirando. Porque como que eu vou perder o meu lugar de professor? O professor é aquele que sabe o que vai fazer. Tudo bem, ele é. Mas a gente está falando de uma realidade diferente. Nós estamos falando de uma... Antes, o professor, um bom professor de antigamente, era aquele que sabia conteúdo. Hoje, um bom professor não é aquele que só domina o seu conteúdo, mas é aquele que está aberto a ouvir. É aquele que está disposto a se comunicar e dá importância para o que está sendo dito pelos alunos, sendo manifestado pelos alunos. Então, na EJA, professor Renê, assim como em qualquer turma, a gente inicia conversando com os alunos, perguntando o que eles gostam, qual é a intenção deles ao estarem ali. É só conseguir o diploma ou é aprender alguma coisa para o seu dia a dia? Tinha uma aluna, eu trabalhei com ela no 2º do ensino médio, ela não era alfabetizada e eu não sou um professor alfabetizador. Minha mãe, sim, então eu chamei minha mãe para me ajudar. E eu ficava levando o alfabeto móvel para ela, aquele monte de recurso, e um dia ela falou assim, professor, eu não quero nada disso. Eu só quero me comunicar com um paquera meu, da minha cidade. E eu quero escrever para ele mensagens no Orkut. Na época era Orkut. Eu quero deixar mensagens lá para ele. É só isso que eu quero. Então, vejam, o que eu estava planejando não tinha muito a ver com o que aquela aluna precisava. Ela já tinha, acho que 38 anos, não sei. Estava no 2º do ensino médio. Ela não tinha computador, eu levei o meu computador para ela na escola e a gente ficou ali com o computador ensinando algumas palavras. Ela aprendeu a compor frases, a pontuar para não ficar estranho. Olha, vocês precisavam ver que graça que era uma pessoa de 38 anos sendo alfabetizada para atender a um desejo dela. Então, isso não é só para a EJA, é para qualquer aluno. A gente tem que ouvir, esperar, ver qual é a intenção, o desejo dessa pessoa para a gente planejar o nosso trabalho, né? Eu trabalhei com a EJA um ano só, foi muito curto o período de tempo. Eu acho que se eu tivesse trabalhado mais com a EJA, talvez os meus estudos e pesquisas, eles, mesmo focando em inclusão, talvez tivessem sido todos com a EJA, porque eu sou fascinado pela educação de jovens e adultos, né? A Cristina, ela fala do ensino remoto, né? Então, Cristina, de fato, o ensino remoto, ele trouxe
muitos problemas novos e revelou alguns que sempre existiram, né? Nesse período de ensino remoto, a gente tem que cada vez mais pensar na questão da acessibilidade. Eu acho que a palavra central do ensino remoto é a acessibilidade. Porque a acessibilidade não tem a ver só com ter internet e ter computador, né? Mas de que forma que esse conteúdo que eu quero ensinar está chegando ao aluno, né? E no ensino remoto a gente não tem esse controle nenhum. Na aula presencial a gente já não tem tanto esse controle do que os alunos estão aprendendo. Mas a impressão que nós temos, né, é de que ali acompanhando mais de perto, a gente consegue ter uma visão um pouco melhor, um entendimento melhor do que eles estão aprendendo. Então, infelizmente, nós não temos receitas assim para ensinar como fazer esse ensino remoto, e também nem foi isso que a Cristina perguntou, né? Se eu estou falando. Mas eu acho, Cristina, que a gente tem que começar a pensar na questão da acessibilidade. Para que você dá uma aula? O que você pretende com aquilo? O que você quer ensinar? E para que você quer ensinar? E aí, pensando nesse tempo de pandemia, nos recursos que são necessários para que todo mundo possa participar, né? A Joana trouxe também um comentário, desculpa, eu não lembro agora sobre o que foi, mas não era uma pergunta, era só um comentário. E a Tânia falou que a escola dela não está preparada para incluir pelas coisas que ela observa. Tânia, duas coisas. Primeiro, a escola nunca estará preparada totalmente para lidar com a inclusão. Por que que ela... Deixa eu desligar esse ar que está gelado. Por que que a escola nunca estará preparada? Porque cada vez que a gente recebe um aluno, a demanda é diferente. Existem questões que interferem. A Saleia saiu, deixa eu esperar. Agora voltou. Existem questões econômicas que interferem, questões socioemocionais, questões afetivas, existem interesses dos alunos, talentos, existem dificuldades, tem a questão familiar, enfim. Cada vez que a gente recebe um aluno, a gente se depara com uma necessidade nova. Então, nunca nós estaremos, de fato, preparados 100% para incluir. Mas nós precisamos, então, de profissionais que estejam abertos a aprender e a ensinar sobre isso. Então, por exemplo, Tânia, você que está nesse evento, participando de uma fala e de perguntas dos seus colegas, né, conversando sobre inclusão, você pode fazer a diferença na sua escola. Olha, é duro dizer isso, mas a gente está vivendo um contexto político no qual os nossos representantes não se preocupam com a inclusão. Não adianta colocar a primeira-dama falando lá em Libras, porque isso já não cola. A gente já percebeu com a própria extinção da SECADI, que é a Secretaria de Inclusão do MEC, e com tantos outros desmontes na educação, que o nosso governo não está preocupado com a inclusão. Então, gente, é duro, mas é a verdade. Não vamos esperar que venha de fora uma lei, uma orientação, uma ajuda para a gente incluir. Nós precisamos fazer a mudança de dentro para fora. É em contato com o nosso aluno, com a nossa turma, com os nossos pares, na nossa escola, nesse contexto micro, pequenininho que é cada sala de aula, é que a gente pode fazer a mudança. E é exatamente por isso, Tânia, que eu trouxe na minha fala o que é e o que não é incluir. Porque às vezes nós estamos tão perdidos para poder incluir um aluno, a gente está com tanta dificuldade, que é difícil definir o que a gente tem que fazer. Então, a gente pode ir por eliminatória. Vamos eliminar aquilo que eu não posso fazer para tentar transformar a nossa escola. E não é um trabalho fácil, tá? Eu não estou dizendo que é fácil. Só que quando a gente fala de inclusão, a gente fala de direito, né? O direito que o outro tem de ser quem ele é. E é nisso que a gente tem que se prender. É nessa ideia. Tá bom? Vinícius,
Ok, professor. Lembrando, Solanucci, que lá no chat nós temos mães de alunos participando. A Dicilene Paiva, por exemplo, é mãe de aluno, ela está parabenizando pela sua fala, pela aprendendo Que também. maravilha! Tá vendo aí, esse webinário está atendendo aos alunos, aos pais, às famílias, mas também aos professores. Tem elogio, como o seu tempo está corrido, tem alguns elogios aqui, mais questionamento, para fechar esse último bloco com o senhor. Vou destacar que o Carlos André, ele evidencia na sua fala muito proveitosa essa oportunidade de enriquecer nossos conhecimentos com essa palestra tão edificante. Olha só, certificando os pilares aí, professor. A Regilane Silva, ela quer saber sobre avaliação, professor. Como, então, se a prática pedagógica para na educação inclusiva, como podemos avaliar, pensar num método, tem um método específico para avaliar os alunos com deficiência durante o ensino remoto? O professor Elson Silva Souza, que é um parceiro nosso, é um amigo querido, porque luta pela inclusão também, principalmente dos camponeses no campo, e é um professor da Rede Municipal de Ideias Alta, ele destaca, professor, diz assim, parabéns pela palestra, professor Lanucci, pela discussão, o gestor escolar da escola Vidigal Filho, o Oscar Silva, Oscar Souza, aliás, ele destaca excelente colocação, a partir das perguntas se move o outro, e aí você provoca novos questionamentos. O Lailson Ramos, dos Anjos, ele parabeniza você, professor Lanucci, ótima explanação, boas colocações em suas falas, uma palestra que irei levar para toda a vida. Olha só o legado. Você não está deixando herança, deixando legado, né? As pegadas nas pessoas. A Lindonete Silva, né, ela está feliz em revê-lo, teve que ser em setembro lá na Escola de Castelo virtualmente. Ela é excelente, professor Lanucci. É sempre bom ouvir você falar, pois sabemos que você fala de suas práticas, de suas vivências, que aprendemos com os erros. A Rosane Souza, ela diz, professor, quer dizer que se eu trabalhar com um tipo de recurso, tenho que administrar para todos, mesmo com suas dificuldades diferenciadas? É porque você falou anteriormente sobre isso, né? Da diversificação e também, ela quer saber se ela pensar no recurso para um aluno com DI, por exemplo, ou com algum tipo de deficiência, ela tem que trabalhar com todos da turma, apesar das suas dificuldades diferenciadas. A Daniele Rodrigues, nesse mesmo caminho, a Daniele Rodrigues Apolônia, referência na educação inclusiva da pessoa surda, aqui em Caxias, na região estadual, ela pergunta sobre o método ou a forma de ensinar o aluno com DI no ensino remoto, né, com deficiência intelectual no ensino remoto. A Regilane Silva, ela quer saber do senhor, quais são as dicas para garantir a adaptação? Você até respondeu isso lá na sua fala, dos alunos com deficiência no ensino remoto, considerando o tempo distante da escola e dos colegas, porque ela trabalhou na escola Maria da Conceição, e ela quer saber isso, né, como adaptar, ela quer adaptar, a gente perguntou, adaptar, excluir, incluir, né, ela quer saber no ensino remoto como fazer isso, essa adaptação, ou essa diversificação, como você prefere chamar, que é mais adequada para esse aluno. A Andréa Simone, ela destaca, seria uma ótima forma, Solanucci, de incluir os alunos a partir da sua fala, mas além da dificuldade existente, ainda tem a pandemia e o não contato com os alunos, assim não conhecemos as duas dificuldades, né? Ela diz mais. A Joyce Amanda, parabéns ao senhor pela sua capacidade, eu tenho uma para fechar o bloco, para ver que você tem que ir, né? A Isana Carvalho, perfeitamente, professor Lanucci, tem que estar aberto para as novas informações, para que dê certa inclusão no ambiente escolar. A Maria Rosilane, bem-vindo, professor Lanucci. Observa-se que o novo em trabalhar com ensino remoto. É muito difícil o acompanhamento dos pais, mas só está enriquecendo o professor em sua metodologia. Paula Morim, que é gestora da educação infantil, ela faz um comentário. A inclusão só acontecerá, de fato, quando alguns professores realmente entenderem que a criança especial é aluna dela, assim como o restante da turma, não do cuidador. E aí fica para o senhor, esse bloco eu fechei longo, porque você tem outra palestra para fazer, embora que remotamente, e aí fica para o senhor responder essa questão. Mas tem outras lá no chat, muito interessante, mas... Eu vou só mandar um áudio para o pessoal da próxima palestra que eu tenho, é um evento no Rio Grande do Sul, e eu vou pedir mais uns 10 minutinhos para eles para eu responder essas perguntas. Que ótimo. Então, vocês me dão licença só um pouquinho para se eu mandar, senão eu não consigo... Só um pouquinho, tá? Fala com eles, eu vou fazer aqui então. Enquanto você entrar aí, eu tenho outras coisas aqui. Lembrando vocês no chat que vamos fazer vocês o seguinte, a frequência está disponível para vocês. Hoje nós teríamos às 11 horas uma live com o Agamenon,
ele teve problemas de ordem familiar, ele entrou em contato conosco, vai ser remanejado. Essa live que seria hoje, depois da do Lanute, ela vai acontecer na sexta-feira, após da live da professora Deusimar Serra, né, da gestão pedagógica. Então, a do Agamenon, que seria sobre as TICs, no contexto do ensino remoto, e sobre a questão do diário eletrônico, essas questões, ela vai ser remanejada para sexta-feira. Então, a gente vai ter hoje pela manhã só do Solanute, e à tarde, às 16 horas, tem uma sobre a educação infantil, as possibilidades no ensino remoto, lá na educação infantil ou nas atividades não presenciais. Lembrando que ao longo desta live, somente a partir de amanhã, a gente vai ter professores que vai estar participando ao vivo conosco. Vão entrar na sala, fazer os questionamentos, porque vai tratar das práticas pedagógicas nos anos iniciais, pela manhã, nos anos finais, pela tarde, e na quinta-feira, na educação de jovens e adultos. Então, esses 6 momentos, vamos contar com a participação ao vivo dos professores da rede, professor falando com professores. Então, nesse sentido, por isso que é bom as parcerias para fazer. Bom lembrar também que no chat, eu destacar algumas falas, que é interessante, assim, a frequência, estou perguntando aqui, ela está tanto postada no chat, quanto lá na parte de cima, na parte superior do chat, na parte azul, tem CEMET AD Alta, lá você clica lá, tem um link para a frequência. A professora Margarete, ela parabéns o Lanute pelo verdadeiro profissional. Deixa eu ver aqui, o Paulo Henrique destaca a questão da empatia. A escola Irmã Maria Teles, a Rita Diniz, ela afirma, a inclusão é muito importante para o desenvolvimento da criança. A Nazaré Albuquerque enfatiza que hoje teve uma ótima palestra, aprendeu muito. E aí, nesse sentido, vou destacar aqui mais falas, né, para ver. Deusamar Fialho Conceição. Concordo com a professora Roselilde. Inclusão acontece quando o professor adere a metodologias diversificadas para facilitar a aprendizagem do aluno. Né? Enquanto o professor Lanute retorna, voltou. Bom, professor Lanute. Deu certo, né, professor? Isso é tecnologia mediando esses processos. Pronto. Posso? A gente agradece a sua generosidade, você nunca está apressadamente, porque a gente está no evento e estou o corpo mais com a aprovação do outro. Você tem sempre essa delicadeza de estar preocupado com o dizer do outro, né? Então, como estão ansiosos, estão sedentos de ler ouvir, a gente agradece a sua generosidade. Pronto. Imagina. Bom, eu vou fazer um resumo das coisas que você falou. Eu peço desculpa se eu não consegui contemplar especificamente, assim, né, alguma pergunta, mas depois vocês podem, Denilson, disponibilizar o meu e-mail para o pessoal. Quem quiser me mandar mensagem pode mandar, e não prometo que eu respondo tão rápido, mas eu dou um jeito de responder as dúvidas pelo e-mail também, se isso for ajudar, tá bom? Ok, ótimo, ótimo, a gente pode fazer sim, professor. Antes de responder, de comentar um pouquinho do que vocês falaram, eu queria parabenizar as famílias que estão participando, como o Denilson colocou, porque é muito importante, principalmente nesse período de pandemia, que as famílias acabaram aí assumindo um papel que não cabe a elas, né, que cabe à escola, que é ensinar, né, nesse cenário todo complicado. Acho que ter a participação das famílias é um grande presente, e se todas as famílias estivessem engajadas e preocupadas com essa questão, fazer uma escola inclusiva seria mais fácil, porque a família é uma base fundamental para a gente conseguir analisar cada caso, para a gente conseguir traçar um plano para cada aluno, né? Então, eu parabenizo as famílias por isso, né? A Regilaine perguntou da avaliação, né? Como fazer a avaliação nesse período de pandemia, com os alunos com deficiência. Olha, Regilaine, a questão da avaliação, ela é complexa não só agora em tempos de pandemia, né? Em todos os tempos, mas principalmente agora. A avaliação, se a gente tiver como ideia de que uma avaliação, ela serve para a gente nivelar os alunos, e que nessa avaliação eles deveriam apresentar as mesmas coisas, deveriam responder do mesmo modo, que a aprendizagem deveria ser igual, a gente pode usar qualquer tipo de avaliação e a gente nunca vai estar incluindo. Então, nesse período de pandemia, olha, vou dar a minha experiência, o que eu tenho feito com os meus alunos na faculdade.
eu tenho solicitado para deles uma espécie de relatos do que eles têm aprendido. Então, eu envio. Por exemplo, esses dias eu enviei 15 questões para eles, mas pedi para eles escolherem algumas para responder. Das 15, para eles responderem 5 questões. E para eles criarem mais 2 questões que eu não havia perguntado para responder. Então, quando você permite que eles escolham, dentre todas aquelas opções, aquelas que eles querem escolher, você já está possibilitando que eles apresentem as suas aptidões, as suas habilidades, o que eles aprenderam. Quando você pede para eles elaborarem, falarem, escreverem, né, de outras questões que você não perguntou, você também já está reconhecendo que os alunos aprendem, inclusive aquilo que a gente não ensinou, que eles podem aprender coisas que não foram ensinadas e que eles também têm o direito de não aprender o que foi ensinado. E isso não tem a ver só em tempos de pandemia, tem a ver em qualquer período da escola, com alunos com ou sem deficiência, né? E por falar nisso, acho que é a Rosane que perguntou dos recursos, né? Rosane, por que eu falo dos recursos? Por exemplo, uma vez eu fui ensinar matemática e eu levei o soroban, que é um ábaco japonês. E a ideia, quando a gente pega, por exemplo, nas orientações, é de que o soroban ele é um recurso específico para ensinar matemática para quem é cego, porque você vai trabalhando com as continhas, com umas bolinhas, né, táteis, assim, e você vai fazendo as operações. Olha, eu levei, num primeiro momento, esse recurso especificamente para o meu aluno que é cego, que era cego. Só que a sala inteira aproveitou esse recurso. Então, o que eu quero dizer é que não dá para a gente saber de antemão qual é o recurso que vai beneficiar o outro. Por exemplo, eu fiz fui trabalhar com um texto, com um livrinho com eles, era Histórias da Matemática. E eu gravei em áudio, porque esse aluno não conseguia ler, né? Ele tinha baixa visão, tinha muita dificuldade, eu acabei transformando o livro em um áudio. E eu disponibilizei para esse aluno. No outro dia, todos os alunos tinham esse áudio. E ninguém quis ler o livro, todo mundo quis ouvir o áudio do texto. Quer dizer, inicialmente o recurso ele é pensado para quebrar uma barreira. Só que a gente não sabe de antemão a quem ele vai beneficiar. Então, a aula diversificada diz respeito a isso. Olha, eu tenho um aluno que é cego, esse aluno gosta de ouvir o texto, mas será que só as pessoas que são cegas gostam de ouvir o áudio? Eu mesmo estou dirigindo e coloco ali um livro em áudio no carro para eu ir viajando e ouvindo o texto. Então, a gente tem que parar com essa ideia de que determinados recursos servem só para determinadas pessoas. Por exemplo, uma vez eu fui dar uma palestra e eu perguntei assim: tem alguém aqui que é cego para eu fazer minha descrição? Aí uma senhora falou assim: professor, eu gosto de ouvir a descrição que cada pessoa faz de si mesmo. Eu não sou cega, mas eu gosto de ouvir a descrição que cada um faz de si mesmo. O senhor pode fazer a descrição. Então aquilo foi assim um tapa na cara, porque eu comecei a perceber que não dá para a gente prever mesmo qual é o recurso que beneficia o outro. Acessibilidade, recurso, valorização da diferença, não diz respeito a um ou ao outro, diz respeito a todos nós, né? Então, a ideia do recurso é essa, é justamente você criar recursos para tornar essa aula diversificada. E aí tem até uma pergunta da Regilaine, eu não sei se é a mesma que falou da avaliação, porque o Denilson falou 2 vezes Regilaine, primeiro da avaliação, depois da diversificação. De repente é a mesma pessoa, né? Então, Rosane e Regilaine, é disso que eu estou falando. É de você não levar uma aula e uma atividade para um ou para outro,
mas é de você levar para todos, servir todos e permitir que cada um escolha o que é melhor para si, o que está de acordo com a sua necessidade, né? E isso, querendo ou não, muda todo o sentido da avaliação. Não dá para você pensar que todos os alunos aprendem de um modo diferente, que eles têm habilidades diferentes, que eles precisam de recursos diferentes, e no final de um ciclo, de um bimestre, de um mês, tal, você dá a mesma prova para todo mundo. Não é fácil. E aí a gente precisa de um trabalho de parceria entre gestão, entre professores da sala comum, professores do AE e também da família. O que eu tenho visto é que muitas famílias chegam à escola e falam: mas cadê a atividade adaptada do meu filho? E os professores às vezes insistem: olha, mas ele não precisou da atividade adaptada. Ele conseguiu realizar assim. Ah, mas você tem que adaptar porque ele, senão eu quero ter a prova de que ele fez. E não é bem assim que funciona. Então eu acho que tem que ser um compromisso de todos nós, cada um entendendo qual é o seu papel e a gente acreditar. A primeira coisa é essa: acreditar que todo mundo tem uma capacidade que tem que ser valorizada. Tá? Ok, Solanote, de fato. É porque o nome são parecidos. É Rosane, Rosilane e Regilane. Ah, então era a Rosilane que perguntou da adaptação. Sim. A Regilane perguntou da avaliação. Isso, porque são Né? parecidos. Professor, nesse mesmo tom aí, para fechar, o subtenente e professor Joaquim Oliveira, ele faz duas perguntas. A primeira, professor, uma dificuldade que eu tenho é como então pensar nesse aluno com dificuldade de aprendizagem sem atrapalhar o ritmo de aprendizagem dos outros alunos? Aí ele pergunta, porque você falou disso, né? Como é que eu posso ter esse aluno com deficiência ou com dificuldade, mas sem comprometer, sem atrapalhar o ritmo de aprendizagem dos outros? Aí ele pergunta, se avaliar apenas o progresso do aluno, como prepará-lo com conteúdo para a progressão nos estudos, para avaliações externas e mais tarde para o vestibular e concurso? E a Daniele Rodrigues, que eu lhe falei, ela pergunta sobre como pensar no ensino para os alunos com deficiência intelectual, no ensino remoto, para aluno com DI. Né, para fechar esse bloco de pergunta, são 10, 13, está nesse sentido. Ó, eu vejo a mesma questão nas perguntas, embora elas sejam diferentes, né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, no ensino remoto para quem tem deficiência intelectual, e também nessa questão de não atrapalhar os alunos que são considerados assim avançados, como que eu não atrapalho esses alunos ensinando os alunos que têm mais dificuldade? É justamente pela aula diversificada. Porque, por exemplo, para trabalhar o mesmo conteúdo, você deve disponibilizar, né, enquanto professor, atividades que vão contemplar os diferentes níveis de conhecimento de uma turma. Na verdade, eu nem gosto de chamar níveis, eu gosto de chamar tipos, né? Nível dá a impressão de que um é superior ao outro. Tipos de conhecimento. Então, por exemplo, vou dar um exemplo da matemática, que as pessoas pensam que por ser uma área de exatas, não é possível fazer isso. Quando você vai trabalhar, por exemplo, com divisão, você pode trabalhar infinitas formas a divisão. Então, você pode trabalhar com atividades que vão contemplar aqueles alunos que já dominam o cálculo mental. Você pode trabalhar, oferecer atividades para os alunos a partir de problemas que vão contextualizar um conteúdo. Você pode trabalhar com o uso da calculadora, em alguns casos. Então, você vai perceber quais são as dificuldades desses alunos e possibilidades para que eles avancem. Se a gente entende que os alunos eles têm tipos diferentes de conhecimentos, nós vamos entender que eles precisam de coisas diferentes. O que eu não posso é preparar uma aula para um, outra aula para o outro. Então, você oferece tudo para todos. E espera para ver o que é que eles se servem. Do que eles se servem. Porque a gente espera assim. Essa atividade aqui é ideal para o aluno que tem deficiência. Uma vez eu fui trabalhar com divisão e eu levei pizza, levei bolo, levei papel cortado, levei palitinho para eles pintarem da mesma cor, levei um monte de recursos para ensinar na minha aula. E um aluno com deficiência intelectual falou:
Não, professor, eu prefiro que o senhor passe só na lousa mesmo, eu já vou aprender. Então, tudo aquilo que eu levei para ele não teve sentido. O que ele queria era uma aula simples na lousa. E outros alunos que não tinham dificuldades, eles gostaram de todos aqueles recursos que eu levei. Então, a ideia é essa, é você se abrir para o que é imprevisível. Eu não sei o que vai ajudar cada um, mas eu vou me preparar para ajudar todos, né? E no tempos de pandemia é a mesma coisa. Que tipo de atividade vai ajudar mais o meu aluno nesse momento? Se você não consegue identificar isso sozinho, ou sozinha, né, enquanto professor, a família está aí para ajudar. É a família quem vai dizer também o que pode ser feito para ajudar. Tá? Eu só perdi a segunda pergunta, Denise. Você pode repetir para mim? Da Daniele, é sobre deficiência intelectual. E a do professor Tenente Oliveira é sobre para avaliações externas. Se você avalia apenas o progresso do aluno, né? Você falou, como pensar nisso se eu tenho que pensar nas avaliações externas e mais na frente para o vestibular e para o concurso? Se isso não vai ficar comprometido. Pensar no conteúdo, voltar para as avaliações externas. Se eu focar apenas na avaliação do progresso, é a pergunta dele, do aluno. É que a avaliação. Então, para encerrar, que o pessoal está aqui me chamando. Isso. A avaliação externa, ela desconsidera o que o aluno é na realidade. Se uma avaliação em larga escala fosse tão eficiente, fosse tão boa mesmo, um professor que estudou 4, 5, 6 anos da sua vida não era reprovado em nenhum concurso. Por que a gente reprova em concurso? Porque os concursos, que são como as avaliações externas, não consideram o que a gente sabe. As avaliações externas, elas também não consideram o que a gente sabe. Elas consideram o que um modelo imaginário de aluno deveria saber. Então, a gente tem que escolher. As avaliações externas, elas não combinam com a inclusão. As avaliações externas, infelizmente, elas não combinam com a inclusão. Existem aqueles alunos que se dão bem nesse tipo de avaliação. E que bom! Se na sua turma existir alunos que se dão bem com esse tipo de avaliação, você pode oferecer para esses alunos, para eles fazerem tudo isso. Fazerem aquelas questões, fazerem questões de vestibular. É importante, é bacana. Tem alunos que gostam. E se eles gostam, se eles apresentam esses interesses e essas possibilidades, eles têm mais aqui, a gente tem mais aqui dar condições para que eles evoluam nessas habilidades. Agora, a gente não pode deixar de pensar naqueles alunos que não gostam desse tipo de atividade, que não gostam da avaliação. E pensar sempre o seguinte, não é que essa avaliação não é importante, mas é pensar que ela não pode ser o único meio de avaliar o que um aluno sabe. E os seus resultados, eles não podem ser usados para nivelar os alunos. Porque uma avaliação externa, ela avalia habilidades previamente determinadas. Ela analisa capacidades que nem sempre fazem parte de cada um de nós. E uma escola inclusiva, ela está mais preocupada em fazer com que cada aluno possa manifestar e desenvolver o seu interesse, aquilo que ele sabe. Então, não é descartar a avaliação externa, mas é não utilizá-la como único instrumento que vai possibilitar a gente avaliar um aluno. Agora, se nos vestibulares e nos concursos é assim que é feito, tudo bem, mas você reproduzir isso na sua escola com as crianças não vai ajudar em nenhum sentido. Né? Não vai, você reproduzir o que um vestibular faz, reproduzir o que um concurso faz e treinar o aluno para isso, não vai fazer dele um aluno que conhece o mundo que vive, que sabe mais, um aluno capaz de manifestar o que pensa. Não vai. Então, é isso. Ok, professor. Como o seu tempo está corrido, são 10h20, agora é nossa vez de agradecer ao senhor. A gente vai presentear aqui na sala RIC, a Elielda, hoje é aniversário do professor Richardson, e ele vai lhe presentear. Artista plástico da cidade de Exalta, professor, e hoje nós estamos, ao longo do webinar, nós estamos presenteando os palestrantes de fora e os de casa também, com presentes tipicamente produzidos por pessoas do município de Exaltas.
lembranças. Como você gosta de pintar, ele vai lhe presentear com pintura também. Você é pintor? Rick, pode entrar na sala. Bota aí, Vinícius, o Rick e a Elielda. Porque hoje o Rick está aniversariando, né? É aniversário dele. Mas o melhor não é ganhar presente. Ele vai dar o presente para o Lanute, literalmente do município de Aldeias Altas, Maranhão, para São Paulo, onde está o Lanute. E aí, Rick, é o nosso... Bom dia. Antes de homenagear ele, Elielda, mostra a tela para o Rick falar. Elielda? Tu tá com ela aí, Rick? Tá com a tela aí, Rick? Oi, professor, bom dia, professor Denilson. A tela está na minha casa, mas as imagens estão com você, então com a professora Marlete, porque como elas estão ainda secando, eu não pude mandar para a secretaria. Sim. Professor, é uma tela bonita. Eu vou compartilhar a tela, então. Henrique, fale um pouco pelo Lanute desta tela, enquanto eu compartilho a tela para ele. Tá bom? Fala aí, nosso artista plástico. Ele é pintor também, 2 pintores. Fala do Casarão. Eu vou explicar por quê. Explica para ele esse processo. Você que é artista, que vai homenagear, presentear para o seu Lanute, distante, vai chegar na sua casa, pelos correios, para o seu Lanute. Poxa vida, obrigado, Rick. Muito obrigado. Não, assim, eu hoje eu faço aniversário, mas o presente é esse aí, exatamente. Assim, eu poderia estar recebendo, mas vou repassar. Mas só o professor Lanute, que o prazer é imensurável. Eu ouvi a sua fala, o seu conhecimento é de suma importância. E para mim vai ser um prazer muito grande ele ceder uma lembrança do meu pequeno trabalho, do meu humilde trabalho como pintor, artista plástico, né, da área da pintura, que é um talento que eu já nasci com ele, e eu estou aprimorando, graças a Deus. Assim como ser professor também, que é um talento que a cada dia eu estou aprimorando, porque quando a gente ouve falas de pessoas do seu nível de conhecimento e intelectualidade, a gente só cresce, a gente só evolui. E até desculpa, né? Bom dia a todos as pessoas que estão assistindo ao evento, né? Assim, meio que quebrei o protocolo, peço desculpas por isso. Mas é uma felicidade muito grande. E a gente aprende muito porque isso vai ressignificar lá na nossa prática o nosso trabalho, né, na sala de aula, porque aí as pessoas que a gente, aquelas pessoinhas, aquelas crianças, aqueles jovens e aqueles adolescentes que a gente atende, só tendem a ganhar, né, porque nós sabemos das inúmeras dificuldades que a gente enfrenta, né, nós sabemos que o Brasil é um país, podemos dizer assim, um país de dimensões continentais. Então, são N dificuldades, é muito grande, a demanda é imensa, cada região, cada estado com suas múltiplas dificuldades e também com seu algo em comum, né? Porque a gente percebe isso quando a gente ouve a fala de pessoas como você, que vem dessas palestras brilhantes, dividindo o seu conhecimento, o seu trabalho, né, professor? E a gente percebe, né, professor Denilson, o quanto tem em comum com a nossa realidade, né? Com os nossos anseios, com as nossas dificuldades, às vezes nossos monstrinhos que a gente cria também, porque a gente tem, às vezes, aquele medo de não dar conta e tal, e a gente sabe que se também não tivesse essa dificuldade, não teria graça, né? Todo Verdade. Trabalho não tinha, porque você não pegar já tudo pronto, Verdade. Henrique, eu vou deixar cortar rapidão, porque o Lanute tem para outra palestra, mas vamos mandar um momento. Mas mandou o áudio, Henrique, porque ele vai depois da palestra já. Você compartilhar a tela para você ver, porque ele tem que ir para outro evento, está atrasado, é 10 horas o evento dele para ele ir. Mas ele vai presente. O áudio bonito, a Marlete mandou para você, eu compartilhar aqui a tela, Rick, do que você produziu. Boa noite. Por causa do nosso tempo, ele tem que ir para outra palestra, já. Tá, ok, só para um minutinho. Professor, o que eu pintei que você vai presente é um casarão do fundador do município de Aldeias Altas, do seu Alderico. Estão visualizando? Muito bonito. Viu? Muito prazer. Estão vendo? Com todo carinho, essa dádiva. Visualizou? Estão vendo? Me confirme, que coisa estão visualizando? Linda. Tô vendo. Tá vendo? Rick, é um casarão. Aqui é uma foto, não é a tela em si, a foto que a gente tirou rapidão, porque tá na casa dele, aquela conexão à internet. É uma tela. Depois você pode botar botar no quadro bonito, no seu gosto pessoal, professor. Ok? Ô, Rick, e essa casa existe mesmo? Existe. Sim, ela existe no município de Aldeias Altas, é belíssima. É colonial. Mas essa casa, ela é aberta à visitação ou não? Como é? Às vezes, ela é utilizada já foi utilizada já funcionou o CRAS, aí
o município a utiliza para... Órgãos públicos. É público, exatamente. Rick, Exatamente. quando a gente fala de uma educação inclusiva, o que eu estou querendo dizer? Você é um artista. Agora, imagine o tanto de conhecimentos que você mobiliza para fazer uma tela dessa. O problema da escola, o problema é que a escola muitas vezes não valoriza, por exemplo, esse tipo de conhecimento artístico que você tem. A gente valoriza o conhecimento matemático, de língua portuguesa, e esse conhecimento artístico, às vezes, fica para trás. E é isso que é uma escola inclusiva. A gente precisa de uma escola em que as crianças elas podem mostrar, olha, essa é minha arte, essa é minha atividade, e ser valorizada por isso também. Né? Então, parabéns pelo seu trabalho, obrigado pelo carinho. Eu não esperava... Você é de São Paulo? E trabalho no Mato Grosso do Sul. Eu tenho um sonho, rapidinho, eu tenho um sonho de fazer uma exposição e eu vou batalhar por isso, em Embu das Artes, no estado de São Paulo, que eu já conheço essa cidade. Lá é só disso aqui, dos artistas. Perfeito, que legal. E eu quero fazer uma exposição lá. E parabéns pelo seu aniversário, viu? Muito obrigado. Para fechar, porque a Casarão, ele pintou 4 telas, né? E das 4, a gente optou por Casarão para o senhor. Por que Casarão? Porque você trabalha com a inclusão. Inclusão é acolhimento, é hospitalidade, como diz Mantuan. E como você é um cidadão do mundo, hospitaleiro, acolhedor e inclusivo, então que as portas da inclusão continuem plenamente abertas na sua vida e que você permita que outras pessoas também, estimule outras pessoas a se abrir para a inclusão. Porque a inclusão começa de casa. Daí a ideia da casa como mulher acolher. E a Marlete faz a mensagem convidando para futuramente, fisicamente, estar em aldeias altas e conhecer essa casa e fisicamente conhecer as pessoas que admiram o seu trabalho. É uma forma de agradecer. Vai ser enviado para sua casa por e-mail. Aliás, via Correios, né? Para que você possa ter acesso, já que você também pintou e faz essas questões. Então, é isso, professor. Para poder encerrar, eu sei do seu tempo, que é corrido. Professor, é isso. A Marlete está no hospital agora acompanhando um ente dela, mas ela manda para o senhor 1000 agradecimentos, em nome dela, em nome do prefeito, da Eliel, ela vai lhe mandar mais tarde um áudio lhe agradecendo pessoalmente a respeito disso e logo, logo lhe encontrar para dar aquele abraço, né? É o desafio. E a inclusão, ela levantou com uma bandeira da secretaria, né? Tem a coordenação criada, a Ana Paula está coordenando essa coordenação da educação especial inclusiva para que a gente possa, de fato, em Aldeias Altas, implementar práticas pedagógicas na perspectiva da inclusão. Agora sim, Rick, abraço, meu amigo, parabéns, felicidades. Professor Lanute, suas falas finais, porque já são 10h28, para seguir para outra palestra. Eu agradeço mais uma vez a atenção, agradeço o carinho, muito obrigado pelos intérpretes, né, e pelo presente, Rick, e estou sempre à disposição de vocês, contem sempre comigo, sempre que acharem que eu posso contribuir de algum modo. Obrigado. Ao longo do ano será convidado, sim. Professor, nosso muito obrigado. Professor Jânio, nosso obrigado. Professora Saleia, professora Gardena, intérprete. Professor Rick, nosso artista plástico, mas professor também da RIC. O Jânio foi meu orientador na Faculdade de Letras. Ele diz aqui, meu professor. Tá vendo aí? É um grande mestre também. E os nossos monitores lá no chat, a Ana Paula Macedo e a Ivonete. E eu queria registrar para vocês que eu esqueci de dizer ontem foi ter o hino de Aldeias Altas, bem bonito o clipe, foi produzido pela Ascom da Prefeitura, pelo Joelson Bruno, pelo Jefferson, pelo Mário, pelo Lucas, pelo Alan, pela Marisa, que eu esqueci de falar isso ontem, dar os créditos, foi eles que produziram aquele videoclipe tão bonito. É isso, professor. Abraço, boa palestra, e desculpa pelo esse atraso lá, mas vá com o nosso abraço. Tá Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Amém. Fiquem com Deus. E vocês do chat, agora a gente vai descansar em casa, tomar nosso lanchinho, almoçar, a gente retorna para o nosso webinário sobre educação infantil, às 16 horas. Meu muito obrigado. E a palestra que seria agora, às 10h40, ela vai ser remanejada para sexta-feira, em razão de problemas familiares do seu Agamenon, que falaria sobre as TICs no contexto do ensino remoto. A todos, pelo carinho, pelas mensagens no chat, nós, em nome da comissão organizadora desse evento, agradecemos a todos vocês. Este evento ele é feito a muitas mãos, por todos, e que a gente continue nesse pique. E às 16 horas, convido a todos a estar conosco no webinário que vai tratar sobre e quando as coisas começam antes de acontecer. Educação infantil, possibilidades práticas pedagógicas. Nosso muito obrigado a todos.
a nossa equipe técnica de transmissão, o professor Aristóteles Menezes, o Vinícius está conosco, e a todos aqueles. Nossos intérpretes, eterna gratidão a vocês. Valeu, pessoal. E até às 16 horas.